Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Conversões aí existem de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, de aposentadoria por invalidez para uma aposentadoria por contribuição por pontos ou mesmo por idade. E existe a conversão para o auxílio-acidente, que tem gente que nem sabe que tem direito, o que é o auxílio-acidente, se pode fazer a conversão, se precisa pedir, se é o perito que dá. Então vamos esclarecer de vez isso, que a conversão desse auxílio é um tema que gera muitas dúvidas entre segurados, tá? E isso acontece porque muitas vezes o benefício inicial, que é concedido como auxílio doença comum, mas na realidade esse segurado mostra uma incapacidade que tem origem, por exemplo, de um acidente de trabalho, de uma doença ocupacional, e você entender isso vai funcionar num processo para você não perder seus direitos, tá? Quando o segurado ele sofre um acidente ou ele desenvolve uma enfermidade relacionado a uma atividade profissional, ele pode inicialmente receber o auxílio-doença, sem problema. No entanto, se a perícia comprovar que a condição está ligada ao trabalho, existe a possibilidade de converter em auxílio-acidente, né, que tem as regras diferentes e pode ser mais vantajoso para alguns. O auxílio-acidente ele é um benefício indenizatório pago como forma de compensação pela redução da capacidade laboral. Presta bastante atenção nisso, pessoal. Ele não substitui o salário do trabalhador. Ele é pago em conjunto quando o segurado retorna às atividades. Quer dizer, o segurado volta ao trabalho e continua recebendo, passa a receber o auxílio-acidente. Quando isso? É importante destacar que esse benefício ele é devido mesmo quando a redução da capacidade, olha lá, é parcial, desde que haja impacto permanente para a execução do trabalho. Então ficou com uma incapacidade parcial, ela não precisa ser temporária e nem total, mas ela vai existir e não tem como curar, ela é uma incapacidade que vai lhe dar direitos. Muitos segurados não sabem, né, que o fim do auxílio-doença, o INSS reconhecer o direito do auxílio-acidente, eles têm que conceder. Porém, em muitos casos, essa conversão não acontece de forma automática. E o segurado ele precisa recorrer, tanto administrativamente como judicialmente, para garantir esse direito. Por quê? Por causa da falta de conhecimento. A diferença prática entre os dois benefícios ela é bastante clara, tá? Enquanto o auxílio-doença cessa quando o segurado se recupera da capacidade para o trabalho, o auxílio-acidente não, ele continua sendo pago por tempo indeterminado, até a aposentadoria ou até o falecimento. Por isso, ele representa uma segurança a mais para quem já teve a vida profissional impactada. Pessoal, coloca isso aí, vamos colocar em 20, 30 anos trabalhando, recebendo auxílio acidente para você ver quanto dá isso, tá? Um exemplo comum que ocorre, por exemplo, você sofre um acidente, passa meses em recuperação e auxílio doença, e ao voltar você não consegue mais desempenhar as funções com a mesma eficiência. Por quê? Porque você ficou com uma sequela, você ficou com um trauma, você ficou com algo que não vai possibilitar mais de você ter aquela eficiência toda. Por exemplo, um cara que descarrega navio, que trabalha em porto, que descarrega caminhão, ele não consegue mais, ele não tem mais aquela eficiência devido ao acidente que ele sofreu. Nesse caso, ele retorna à atividade e tem direito ao auxílio-acidente. O período de conversão ele pode ser feito no próprio INSS por meio de requerimento administrativo. É essencial apresentar documentação, isso é que vai decidir se você vai receber ou não, tá, pessoal? Laudos, exames, provas que demonstrem o nexo causal entre a incapacidade e o trabalho exercido. Entendeu o que é esse nexo causal? Você tem que ter essa limitação que você ficou, ela tem que estar relacionada com o seu trabalho. Não adianta se você, por exemplo, trabalha o dia inteiro sentado na frente da tela de um computador e você fala, mas eu fiquei com sequela que me impede de trabalhar. Você não trabalha com as pernas do computador, você trabalha com os braços. Eu estou dando como exemplo, tá, pessoal? Então não tem ligação a sequela, por exemplo, na perna que você ficou com um problema, com o seu trabalho. Não tem limitação. Agora uma pessoa que vai para lá, vai para cá, carrega, trabalho braçal, aí ficou com o ombro prejudicado, não levanta mais, perdeu a força, teve uma perda de movimentação no braço. Isso é nexo causal. É o problema da incapacidade com a sua atividade profissional, tá? Então, fica bem claro isso. É a perícia médica que vai avaliar se há uma redução permanente ou não. Agora, me pergunta, o perito do INSS, você acha que ele avalia para pagar o auxílio-acidente?
Nem sempre o reconhecimento é simples, é o que eu acabei de falar. Muitas vezes a perícia conclui que a doença não está ligada ao trabalho, ou que a limitação não é suficiente para gerar um direito ao auxílio acidente. Agora eu vou dar outra coisa que ninguém sabe. Lá na lei não especifica a porcentagem da limitação ou da sequela para ter direito ao auxílio acidente, tá? É claro que se você perder uma unha do pé, você não vai querer auxílio acidente. Mas lá não está falando, ó, é 10% da perda, 20%. Não tá. Nessas situações é comum que o segurado precise apresentar recurso, ou então buscar na justiça para conseguir essa conversão. Outro ponto importante é que o auxílio acidente ele não exige que a incapacidade seja total, olha aí, ó. Basta que exista qualquer limitação que reduza a eficiência. Isso pode incluir sequela física, limitação de movimento ou até problemas recorrentes a esforço repetitivo, como, por exemplo, tendinite, lesões no ombro. A jurisprudência já reconhece diversos casos que doenças ocupacionais elas foram consideradas como acidente de trabalho. Lembra quando eu falo que muitas vezes você sofre um acidente de trabalho e a empresa reluta para te dar a CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho? Exatamente por isso, tá? Porque complica para a empresa. Esse entendimento reforça a necessidade do segurado de conhecer os seus direitos. E é o que eu faço aqui no canal, né, pessoal? Trazer para vocês os direitos, mostrar o que vocês devem fazer ou não, se pode ou não pode fazer. Além disso, o auxílio acidente ele pode ser acumulado com salário. Eu falo que, bom, já que você vai receber um benefício de incapacidade, esse é o melhor que tem. Porque você volta ao trabalho e recebe ele junto com o seu salário, permitindo que você continue trabalhando, exercendo uma função, uma atividade e recebendo esse benefício como em compensação, como indenização. Agora vem uma pergunta que sempre me fazem, mas quem ganha salário mínimo? E aí? Porque o auxílio acidente ele é metade do que você recebia de auxílio doença. Aí vai falar, mas quem ganha salário mínimo de auxílio doença não pode receber metade. Está escrito lá na Constituição que só pode ganhar acima de um salário. Quando é salário, meu amigo e minha amiga, auxílio acidente não é salário, ele é indenização, ele é compensação. Então, se a pessoa recebe auxílio doença um salário mínimo, ele vai passar a receber meio salário mínimo de indenização, junto com o salário. Compreendido? Eu sei que lá na Constituição está escrito que ninguém pode ganhar menos de um salário mínimo. Salário, auxílio acidente não é salário, é indenização. A conversão também, como nós falamos que não é automática, o segurado tem que ficar atento ao encerramento do benefício, tá? Preparar a documentação mostrando lá que você... Aí você tem que ter exames, fazer diversos procedimentos para comprovar. Porque o perito, a obrigação dele, se fosse uma coisa séria, ele teria que te avaliar, ele vê que você ficou com a sequela, ele olha os exames, ele olha tudo que você fez. Aí o que ele faz? Ele encerra o auxílio doença, te dá alta no auxílio doença para você retornar ao trabalho e já converte para auxílio acidente. Isso é o trabalho do perito do INSS. Mas só que o perito faz? Ele te dá alta no auxílio doença, tchau, vai com Deus. E quem não sabe, não fala. Agora, se você sabe, mas pera um pouquinho. Espera um pouquinho, doutor, você me der alta no auxílio acidente, mas eu perdi movimento, eu estou com uma sequela aqui que não vai ter cura, que ela vai permanecer, e ela diminuiu a minha capacidade, eu tenho direito ao auxílio acidente. Você pode ter certeza que o perito vai abrir um zoião assim para você e vai ficar sem palavras. Por quê? Porque você conhece os seus direitos. É isso que eu falo. Às vezes a pessoa sai do vídeo, ai, 1 minuto de vídeo, ai, eu não tenho paciência de ficar ouvindo esse cara falando, não. E aí, ó, quem perde sou eu? Não. Você que está até agora aqui no vídeo, olha as informações que você está ganhando. De graça. Eu sei que agora, quando você for passar lá no perito, se você for de um desses casos que está com uma sequela que vai te impedir de exercer a sua atividade como antes, você já sabe que tem direito ao auxílio acidente. Quando o perito lá te der alta no INSS, você já vai na hora falar para ele. Mas eu tenho direito ao auxílio acidente porque eu estou com uma sequela. Não, mas a sua... Não, eu sei do nexo causal. A sequela, ela age diretamente no meu trabalho. Então, como eu não tenho mais o desempenho que eu tinha no meu trabalho, eu sei que eu tenho direito, por lei, ao auxílio acidente. Você quebra o perito no meio na hora. Na hora. Mas isso só sabe quem ficou no vídeo até agora, né? Aí quem não ficou,
não quer ficar 10, 15 minutos na frente do vídeo, fica depois 10, 15 meses chorando lá na porta do INSS. Pelo amor de Deus, meu benefício está em análise. Pelo amor de Deus, não corta meu pagamento. Por quê? Não quis assistir um vídeo de 10, 15 minutos. Bom, a conversão não é automática, como eu falei, tá, pessoal? Orientação de um advogado, de um especialista, de um defensor público, de alguém, é sempre importante, tá? Eu sei que não dá para o que eu faço aqui, não é, mas é mostrar para vocês. Aí você na sua região, no seu estado, na sua cidade, procura um advogado. Porque o INSS não vai te conceder o auxílio acidente assim, com tanta facilidade, não. E se você tiver uma sequela, agora você imagina, né? Como eu falei, você recebe metade do que recebia de auxílio doença até você se aposentar ou morrer. Imagina você trabalhando, recebendo o seu salário inteiro, mais a metade praticamente, isso 20, 30 anos. Quanto dá de dinheiro isso? Imagina. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Você que está chegando pela primeira vez, aproveite nossos conteúdos. Você só tem a ganhar com isso. E você que está sempre comigo, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com paz, saúde, prosperidade, com tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.